Nós precisamos da Tua presença, recorrer todos os dias a Ti, Senhor, à procura do Teu Espírito. Eu te peço, o Senhor ouviu aqui os pedidos da nossa irmã, Senhor, em relação a Jaimar, e também um outro rapaz que ela fez o pedido. Também o José de Arimateia, Senhor, os seus vizinhos. Certamente o Senhor sabe o problema de cada um de nós. O Senhor sonda cada um, o Senhor conhece nossas dificuldades. Tantas dificuldades que passamos no dia a dia, Senhor, inclusive de saúde, certamente situação financeira também, Senhor, e espiritual. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor, estar conosco todos os dias. Eu te peço que o Senhor derrama Teu Espírito sobre esta igreja, Senhor, que possamos estar todos os cultos aqui, Senhor, te procurando. Certamente a melhor opção que nós temos é te procurar, Senhor. Eu te peço que o Senhor também abençoe o Fábio, que vai trazer a mensagem para nós. E demais, nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você que trouxe sua oferta, nesse momento, você pode depositar aqui aos pés do Senhor. Oferta maior. Oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomar posse do céu e ouvir da tua voz. Tomar posse do céu. Nesse momento, nós ouviremos a mensagem musical pela Kelly. Boa noite a todos.
uma forma tão frágil nascia, filho de um carpinteiro, o rei do universo crescia, tanto poder escondido no humilde olhar de menino, veio do céu me ensinar a sua forma de amar. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. Era um menino comum, um simples lanche ele tinha, só 5 pães e 2 peixes. Jesus um milagre faria, veio da vida o cansado, os seus o julgaram culpado. Como entender esse amor tão simples e tão complicado? Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. De Amém. Uma boa noite a todos. Graças a Deus que estamos na casa do nosso Deus para adorá-lo em espírito e em verdade e para podermos receber dele as bênçãos do céu. Amém? É um privilégio para nós poder estar aqui novamente com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14. Amém? Todos encontraram aí? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, nesse momento nos encontramos com o Teu Santo Livro aberto em nossas mãos e rogamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos compreender a Tua mensagem, colocar em prática e fazer aquilo que é a Tua vontade em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.
Apocalipse 14. Ontem, pela manhã, o Elisaldo pregou sobre Apocalipse 14 e a gente já conhece bastante sobre esse texto. Se a gente vê no verso do 6 até o verso 12, nós temos as 3 mensagens angélicas. O verso 7 diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E nós sabemos que essa hora que é chegada, ela inicia-se a partir de 1844. Quando a gente volta aí para o capítulo 11, para o verso 19, diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, o santuário celestial, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Veja, o verso 19 do capítulo 11 vai dizer que abriu-se uma porta no céu e foi visto a arca da aliança. É óbvio que essa porta é a porta do lugar santíssimo. Quando Jesus Cristo passou do lugar santo para o santíssimo em 1844, foi o exato momento em que João pôde ver então a arca da aliança, no momento em que a porta foi aberta. Então esse verso do capítulo 11, do verso 19, ele só confirma os estudos proféticos, de acordo com a história, que de fato Jesus fez essa passagem em 1844. E logo em seguida nós conhecemos a história, nós sabemos que o movimento adventista surgiu justamente dessa profecia, da passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, que está lá em Daniel 8,14, quando ele diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a partir do estudo de Guilherme Miller nessa profecia, foi desencadeando uma série de outros acontecimentos, até que chegamos ao ano de 1863, quando a Igreja Adventista finalmente foi fundada com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja, quando ela surge no cenário profético mundial, ela surge naquilo que chamamos o tempo do fim, ela surge como o último movimento profético que pregaria justamente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E a primeira mensagem, como nós lemos aqui, ela diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Veja, a igreja ela surge dentro desse cenário de juízo e ela já se apresenta ao mundo com essa mensagem de que é chegada a hora do juízo, de fato. Porque Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844. Jesus iniciou o julgamento como sumo sacerdote. E nós já estamos em 2024 e Jesus continua o julgamento. Esse juízo é chamado de juízo investigativo. É o juízo onde Cristo, lá em Daniel 7, no verso 10, diz claramente, é onde Cristo abre os livros lá do céu para iniciar o juízo. Daniel 7, verso 10, vai dizer que foram vistos uns tronos e os que se assentaram nesses tronos foi-lhe dada a autoridade de julgar. Então essas pessoas que estão lá julgando, que é uma segunda etapa do juízo de Deus, que nós não vamos falar dele hoje, mas mostra claramente que existem livros no céu, livros de registro. Existem pelo menos 3 livros no céu: o livro de registro, o livro da vida, que é aquele onde vai ser escrito o nome dos salvos, e os livros das ações de cada um de nós. O interessante de tudo isso é que a primeira mensagem, ela traz como tema principal a chegada a hora do juízo. E quando nós vamos para a segunda mensagem, no verso 8, diz: seguiu a este um segundo anjo, um outro anjo. No verso 8 não, me desculpe, no verso 6, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar
aos que se assentam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No verso 8, ele diz: seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, na primeira mensagem diz que é chegada a hora do juízo. Na segunda mensagem diz que caiu a grande Babilônia. E na terceira mensagem, no verso 9, vai dizer: seguiu-se a este um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Olha aqui para mim. Então, o contexto das três mensagens é chegar o juízo, depois Babilônia desmascarada na segunda mensagem, e a terceira mensagem, Deus faz um alerta de que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá de Deus o seu juízo, as pragas. Esses três anjos do Apocalipse, eles são figurativos, são simbólicos. Eles representam a igreja de Deus com a última mensagem profética na terra, que está justamente no verso 12 do mesmo capítulo 14. No verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, ou perseverança em algumas versões. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o povo que iria pregar essas três mensagens angélicas é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essas mensagens elas começaram a ser pregadas a partir de 1844. Então, de lá para cá, muita coisa já aconteceu. E nós já estamos vivendo aquilo que podemos chamar já de reta final da história da humanidade. Os sinais que Jesus pontuou em Mateus 24 já estão todos acontecendo. E o mais interessante de tudo é que a gente vê os sinais, todos eles, acontecendo como se ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo, não é verdade? Guerras entre nações, doenças, epidemias, fome, terremotos, coisas que sempre tiveram lugar na história da Terra, mas que nos últimos anos têm se acentuado cada vez mais, têm se intensificado, e hoje nós podemos dizer que o mundo está um caos. A gente não consegue mais ter tranquilidade vivendo nesse planeta. Nós estamos cada vez mais vigiados. Aqui mesmo na cidade de São Luís, a gente percebe, a cidade está parecendo um Big Brother, né? Tem câmera por todo lado, irmão Jaime. Para onde você virar a cabeça, tem câmera nessa cidade. As pessoas estão sendo vigiadas 24 horas por dia. Nós temos visto o crescimento da informática, né? E todas as coisas que a ciência tem trazido, a evolução cibernética, tecnológica, a tecnologia tem avançado a níveis que nunca foram vistos antes. Nós chegamos hoje a um tempo em que o dinheiro de papel, por exemplo, praticamente não tem mais utilidade. Hoje, quando você entra num Uber, por exemplo, às vezes o Uber não quer receber teu dinheiro, porque ele alega que não tem troco, ele quer o Pix. Hoje todo mundo está se adequando a essa nova realidade. E futuramente o Brasil já lançou o projeto do real digital, e logo, logo o dinheiro de papel vai deixar de circular. E, irmãos, quando o dinheiro for 100% digital, eles conseguem, de fato, controlar toda a humanidade. E aquele verso lá de Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta, que diz que ninguém pode comprar nem vender, a não ser aqueles que têm a marca na sua mão ou na sua testa. Até pouco tempo atrás, a gente tentava entender como é que alguém poderia me controlar para não deixar eu comprar e vender. Porque eu poderia guardar dinheiro em casa, no guarda-roupa, debaixo da cama,
e quando viesse a crise eu poderia fazer minha compra no supermercado. Mas hoje a gente vê claramente que vai chegar um momento em que o dinheiro vai ser 100% digital. E aí fica muito vivo essa questão de comprar e vender. Irmãos, eu estava analisando um dia desse o meu extrato bancário, e é incrível como lá tem toda a minha vida financeira, tudo que eu faço. Se eu entrei na Drogazil, se eu entrei no Mateus, se eu fui na feira, por onde for que eu passar, está ali o histórico. Aonde eu deixei dinheiro, onde eu ganhei dinheiro, o histórico vai estar ali. Eles sabem passo a passo tudo que a gente está fazendo. Tudo. E é interessante que essas mensagens dos 3 anjos, que estão no livro do Apocalipse, que foram escritas há 2000 anos atrás pelo apóstolo João, elas apontam justamente para o momento em que nós estamos vivendo. O candidato à presidência da República nos Estados Unidos, Donald Trump, ele está à frente de todas as pesquisas e muito provavelmente ele será eleito. E ele prometeu que vai entregar o governo americano nas mãos da igreja. Ele criou um partido chamado Partido Nacionalista Cristão. Esse partido ele criou, não é que ele criou, ele recriou, porque esse partido já existiu no passado. Em 1888, quando esse partido existiu, saiu uma lei, aliás, um conjunto de leis, na verdade são 10 leis, chamada de Blue Laws, ou leis azuis, que são leis que são voltadas para a questão da guarda do domingo como santo, um dia santo. E essas leis, todos os estados americanos têm essas leis, só que todas elas estão arquivadas em algum lugar. E Donald Trump, com o nacionalismo cristão, ele promete trazer de volta as leis azuis. E não só ele promete, como os pastores evangélicos americanos têm pedido isso, o próprio Papa Francisco tem pedido isso, e a população americana também está pedindo isso. Eles estão dizendo que as coisas que estão acontecendo na América, que a crise pela qual os Estados Unidos está atravessando, é uma crise espiritual, e que a América precisa voltar aos caminhos do Senhor. E para que a América volte aos caminhos do Senhor, é necessário que eles criem leis que obriguem as pessoas a guardar o domingo, para que as pessoas tenham um dia livre para poder ir para a igreja, por exemplo. E Donald Trump promete que no governo dele isso vai acontecer. E quando isso acontecer, tem algo muito interessante, só um minutinho. Quando isso acontecer, vai sair uma lei que já existe, só vai voltar, né? Que está dentro das Blue Laws, as leis azuis. Quando essas leis forem reintegradas à Constituição americana, os Estados Unidos vai, então, restringir o trabalho aos domingos. A América inteira irá guardar o domingo como uma lei nacional. E o Espírito de Profecia diz que quando esta nação, os Estados Unidos, fizerem do domingo uma lei nacional, eis que virá então uma ruína nacional. Quando eles pensam que com essa lei eles estão voltando aos caminhos do Senhor, que é isso que eles estão dizendo, na realidade com essa lei eles estão cerrando as portas do céu definitivamente. Eles estão adiantando as coisas, estão de fato, pela primeira vez na história, anulando por completo a lei de Deus. Lembrando que Tiago diz que quem tropeça em um ponto se torna culpado de todos. E o Espírito de Profecia diz que quando essa lei sair nos Estados Unidos, é hora das pessoas
que estão com os olhos abertos saírem das grandes cidades. E logo quando essa lei sair, quando essa lei for estabelecida, ela vai vir também sob um pretexto de ser uma lei ecológica, que vai ajudar a manter os níveis de aquecimento global. E quando essa lei surgir, as coisas vão melhorar significativamente. Se você pegar todos os documentos que falam dessas leis, vocês vão ver que elas são maravilhosas, de fato. E as coisas vão começar a se encaixar, porque as famílias vão ser restauradas. Hoje as famílias estão totalmente desestruturadas, destruídas. E quando as pessoas tiverem um dia para ficar em casa com suas famílias, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, elas vão poder restabelecer esses laços familiares. E aí, quando essa lei já estiver vigorando, as coisas começam a se encaixar. E parece que começa a caminhar de um jeito que dá a entender que Deus está no comando e no controle de tudo. Nesse sentido dessa lei. Como se fosse, de fato, vontade de Deus que o povo fizesse isso. E aí, amigo, quando alguém surgir dizendo que não, que essa lei está pisando a lei de Deus, que ela é contrária à vontade de Deus, esse alguém será inimigo nacional. Porque como que algo que é bom pode ser ruim na mente deles? Como? E então, será estabelecida uma nova ordem mundial, porque para que essa nova ordem mundial seja estabelecida, é necessário que o mundo entre completamente em caos, e não é um caos apenas de catástrofes naturais, é principalmente um caos financeiro e tecnológico. Haverá um grande reset. O mundo vai mergulhar numa crise financeira tremenda. E quando essa lei surgir, ela começa a reorganizar as coisas e botar as coisas nos seus lugares. As pessoas começam a respirar novamente. As pessoas começam a voltar às suas vidas novamente. As coisas começam a dar certo de novo. Só que no meio de tudo isso, haverá um povo que não vai fazer caso dessas blue laws, que é o povo que guarda o sábado. E por conta desse povo, eles vão atribuir a eles as catástrofes que vão se iniciar logo em seguida. Logo em seguida vão haver catástrofes. E eles vão dizer que a culpa dessas catástrofes é porque Deus está irado, porque continua um povo a desobedecer aquilo que ele estabeleceu. O domingo, como um dia santo. E então vai sair um decreto de morte. Mas antes disso, eu queria que você folheasse sua Bíblia até o capítulo 18. Apocalipse 18. Para que você entenda algo tremendamente importante. Veja que você tem 3 mensagens angélicas. No capítulo 18, você tem, no verso 1, depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo. Já tinham descido quantos? Olha aqui para mim, quantos já haviam descido? 3. Agora vai descer mais um, é o 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição,
e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha aqui para mim. Então, um quarto anjo surge no cenário, e esse quarto anjo tem alguns detalhes interessantes que chamam a nossa atenção. Primeiro, ele diz assim: vi descer do céu um outro anjo. E aí diz assim: ele tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Você percebe que esse anjo, ele é diferente dos 3 primeiros? Não que os outros também não tinham poder, porque a mensagem de a pregação do Evangelho é uma mensagem poderosa. Mas esse anjo aqui, quando ele desce, ele ilumina a terra com a sua glória. Esse quarto anjo, irmãos, ele é um símbolo, agora não mais para a igreja, como nós conhecemos, e a igreja que está pregando as 3 mensagens angélicas, mas ele é um símbolo dessa mesma igreja revestida de poder. Poder tal que a glória desse quarto anjo ilumina toda a terra. Quem é esse quarto anjo? É a igreja. Só que é a igreja poderosa que acabara de receber aquilo que a Bíblia diz que a glória ilumina toda a terra. Esse quarto anjo representa o alto clamor. E o alto clamor só será possível porque a igreja vai receber um poder adicional, que é o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. Olha que interessante. Tem um texto aqui de Ellen White, bastante interessante. Olha o que esse texto diz. Texto bem forte. Deixa eu só encontrar ele aqui para eu ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha o que diz esse texto. Está no livro Eventos Finais, na página 188. Diz assim: é o Espírito Santo que reforma o caráter e ele que dá poder para vencer o pecado. Percebeu essa primeira frase dela? É o Espírito Santo que reforma o caráter e é ele que dá poder para vencer o pecado. Ela continua: a medida do Espírito Santo que recebemos, a medida que recebemos do Espírito Santo é proporcional à intensidade do nosso desejo. Entenderam? A medida que recebemos do Espírito Santo, ela é proporcional à intensidade do nosso desejo. Quanto mais a gente deseja, maior será a medida. Quanto menos a gente deseja, menor será a medida. E se a gente nem deseja, não haverá nem medida. Irmão, mas quem é que não deseja o Espírito Santo? Bom, só de boca todo mundo deseja. Mas a última vez que eu vi alguém falando só de boca, Jesus disse: com os lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. E ela continua dizendo: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida neste sentido e ao uso que fizemos da luz e do conhecimento que nos foram concedidos. Então, são 3 pontos. Deixa eu botar aqui. São 3 pontos. Primeiro, a medida do Espírito Santo que nós vamos receber é proporcional à quantidade que desejamos. É proporcional à intensidade do nosso desejo. Primeiro ponto. Segundo ponto, depende também da fé que a gente exerce nesse sentido, de receber o Espírito Santo. E terceiro ponto, e ao uso que fazemos da luz e do conhecimento que nos foram concedidos.
Então, são 3 pontos que nos fazem receber o Espírito Santo. Primeiro, a intensidade que nós desejamos receber. Isso é traduzido em quê, irmãos? Oração. Mas não é essa oração na igreja. E nem aquela quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou quando você vai comer. Não é. Essa é aquela oração que cria calo no joelho. É aquela oração que você tira tempo de qualidade para estar com Deus. É aquela oração que você derrama o coração diante de Deus, que você se humilha diante de Deus, que você jejua diante de Deus, que você não pensa em outra coisa senão em estar perto de Deus, como esteve Enoque, para poder receber de Deus o Espírito Santo. O segundo ponto é você exercer uma fé que você nunca exerceu na sua vida, que é crer de fato que Deus vai te dar o Espírito Santo. E essa parte também não é muito fácil para nós como seres humanos. A nossa fé é muito frágil, irmãos. A nossa fé é muito vacilante. A nossa fé, às vezes, ela se torna até condicional ao momento em que nós estamos vivendo. Se vai tudo bem, é muito fácil ter fé. Mas quando as coisas começam a dar errado, a fé ela começa a vacilar, ela começa a oscilar. Mas quando está tudo muito ruim, para alguns é bom. Porque quando está muito ruim, é que a fé aumenta, que ele busca Deus com intensidade. Tem gente que não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não tem esse ditado? E o terceiro ponto é o que nós estamos fazendo com a luz do conhecimento que nós estamos recebendo. São esses 3 pontos. Então, eu poderia traduzir esses 3 pontos em a intensidade do meu desejo, o tamanho da minha fé e o meu testemunho. Ou seja, colocar em prática a luz e o conhecimento que eu tenho recebido. É assim que eu vou estar pronto para receber o Espírito Santo. Veja que no começo do texto ela diz, é o Espírito Santo que reforma o caráter e é Ele que dá o poder para vencer o pecado. Nós estamos pedindo por algo que nós já temos, o Espírito Santo. Ele nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos de um poder adicional do Espírito Santo. Poder este que é conhecido como a glória do 4º anjo. Por isso que ilumina toda a terra. Sabe por que ilumina toda a terra, o 4º anjo? Porque quando recebermos a chuva serôdia, a nossa pregação vai, de fato, ser concluída, porque ela vai alcançar o mundo inteiro. Jesus diz que, cheios do Espírito Santo, a igreja terá mais poder do que João Batista, terá mais poder do que os discípulos no dia de Pentecostes. Nós faremos curas e milagres maiores do que aquelas que nós lemos no livro de Atos. Mas o texto de Ellen White ainda não terminou. Na página 194 do mesmo livro, ela diz que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso, que se une ao 3º anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra e que eu use e que eu soe a proclamação e que eu seja um colaborador de Cristo. Ou seja, é um desejo ardente pelo Espírito Santo. Agora tem um detalhe. Aqui diz que quando nós formos revestidos do Espírito Santo, nós vamos iluminar a terra com a glória de Deus, porque nós vamos ter uma pregação que será irresistível. Ou as pessoas vão aceitar Jesus, ou vão rejeitar definitivamente, mas elas não terão mais argumentos contra essa pregação. Serão irrefutáveis os argumentos. Agora um detalhe. Ellen White diz que nenhum ser humano, eu vou até melhorar a frase, ela diz assim, nenhum de nós adventistas, nenhum de nós, ela diz que nenhum de nós terá o caráter transformado na chuva serôdia. Nenhum.
O nosso caráter precisa ser moldado hoje. São pessoas que terão um caráter moldado ao exemplo do caráter de Cristo, é que receberão a chuva serôdia. Então, esse é um processo que deve acontecer antes. Aliás, esse é um processo que nos prepara para receber a chuva serôdia. Porque tem gente pensando que vai ter seu caráter transformado e que vai alcançar um nível de santidade somente depois que receber a chuva serôdia. A chuva serôdia não tem esse papel de corrigir teus erros, teus defeitos. Não é para isso que a chuva serôdia, não é esse o propósito dela. O propósito da chuva serôdia é iluminar a terra todinha com a pregação final do Evangelho. O propósito da chuva serôdia é despertar toda a humanidade. Agora tem um detalhe interessante, que é bastante casual nas igrejas. Gente dizendo assim: a Bíblia diz que quando a gente estiver sendo perseguido, a gente não precisa se preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque Deus colocará as palavras dele em nossa boca. É verdade. Só que, veja bem, a chuva serôdia não tem o papel de te fazer falar naqueles momentos palavras que você nunca leu. Estão entendendo? Quando ela diz que o Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca, não é que ele vai colocar palavra nova na minha boca, mas ele vai fazer me lembrar de tudo aquilo que eu já conheço. No momento certo, dependendo da ocasião e da situação que nós estivermos encurralados, Deus vai nos fazer lembrar de textos e textos inteiros da Bíblia para usar naquele momento. Agora, se eu não estudo a Bíblia, se eu não passo tempo com Deus, se eu não tiro tempo para ler, para estudar a Bíblia, de que é que eu vou me lembrar? De nada. Então, a chuva serôdia, irmãos, Deus já está derramando gotas dessa chuva. A chuva serôdia vai vir para terminar a obra e Jesus voltar. E o Espírito de Profecia diz mais, que os que serão convertidos na última hora, os trabalhadores da última hora, são eles que vão concluir a obra. Nós, revestidos do poder do Espírito Santo, depois de recebermos a chuva serôdia, iremos proclamar essa mensagem com muito mais força e eficácia, como nunca houve na história da humanidade. E aí, depois que todo o planeta for alcançado por essa pregação, Jesus volta. Isso está muito próximo, muito perto. Está faltando pouco. E Jesus diz na palavra que tudo que a gente pede, a gente recebe. Pedi e dar-vos-á. Buscar e acharei. Abrir, bater e a porta vai se abrir. Tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Tudo que eu buscar, Ele vai me mostrar. Aonde eu bater, Ele vai abrir. Então, só depende de nós receber esse poder adicional do Espírito Santo. Só existe uma coisa a fazer com mais intensidade do que qualquer outra. É pedir. É clamar pelo Espírito Santo. Irmãos, a partir do momento que a gente colocar na nossa mente o que significa clamar pelo Espírito Santo, a gente não vai precisar se preocupar muito com as outras coisas que nós vimos aqui. Porque quando a gente sentir a necessidade de fato de receber o Espírito Santo, ela vai chegar a dizer que se nós soubéssemos o quanto Deus deseja nos dar, o quanto os anjos gostariam de fazer logo isso por nós, nós não estaríamos tão sonolentos. Então, quanto mais tempo você clamar, você buscar, quanto mais desejo você tiver, você vai estar se aproximando cada vez mais de Deus. E você vai se aproximar tanto de Deus, que todas as demais coisas que eu acabei de falar, vos serão acrescentadas. Esse negócio de moldar e transformar o caráter, isso aí vem fácil quando você é uma pessoa de oração. Sabe por que Enoque subiu para o céu vivo?
porque Enoque andava com Deus. Mas isso não quer dizer que Enoque caminhava literalmente com Deus. Isso quer dizer que Enoque orava todo o tempo. Mas, irmão, ninguém pode orar todo o tempo, porque a gente tem nossos afazeres, a gente tem trabalho, a gente tem as outras coisas. E quando a gente está dormindo, como é que a gente vai orar? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Orar em todo o tempo é quando você estiver trabalhando, mas está com a mente em Cristo. Você está fazendo qualquer outra coisa, mas está pensando no céu. Você está caminhando literalmente com Ele. Quando você está caminhando com Cristo, nesse nível, você não está susceptível a cair em tentação. Uma pessoa que respira Cristo, que fala de Cristo, que pensa em Cristo, que dorme com Cristo, que acorda com Cristo, que hora que ela vai ter para pecar? Que momento? Não tem, irmãos. Esse é o segredo. Oração, uma oração que não cessa. Não precisa se ajoelhar e fechar os olhos. Mas você pode estar no trânsito dirigindo, mas está levando o pensamento a Jesus. Se você tem dificuldade com isso, coloca um hino, que esse hino vai te ajudar a levar o pensamento a Jesus. Esteja perto dele, contemple ele. A Bíblia diz que nós somos transformados pelo que contemplamos. Ou fazemos, ou vamos ser deixados para trás, não vamos receber o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos ajudar todos os dias a ter esse desejo no coração de clamar e de buscar pelo Espírito Santo, porque o tempo chegou. Nós estamos atrasados, nós estamos com as lamparinas apagadas, precisando de azeite, e o azeite é o Espírito Santo. Amém? Vamos ouvir um louvor especial. Que esse louvor nos ajude a fixar essa mensagem em nosso coração. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Esperança
sem luz. Eu vou. Amém. Todos nós gostaríamos, nós queremos, aliás, ir para esse lugar. Todos nós almejamos isso, como cristãos. Mas para que a gente possa, de fato, realizar esse grande sonho, é necessário, primeiro, nós consertarmos a nossa vida diante de Deus, para que possamos estar habilitados a receber a chuva serôdia de nossas vidas, como igreja e como pessoas individuais, como cristãos individuais. Santo maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ainda ouvir a tua voz através da tua palavra. E obrigado porque o Senhor tem nos aconselhado, tem nos exortado, o Senhor tem tido paciência, misericórdia, benevolência. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo sendo teimosos, sendo negligentes, distraídos, sonolentos, mas o Senhor ainda assim está o tempo todo em alerta, o tempo todo ao nosso lado, cuidando dos nossos passos, cuidando dos nossos caminhos, nos mostrando qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, para que possamos de fato estar preparados, não só para receber a chuva do Espírito Santo, mas também para ser recebido por ti nas nuvens dos céus. Fica conosco, leva-nos em paz para nossas casas, nos dê uma semana abençoada na tua companhia, perdoe todos os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.